Nesse domingo a gente começa uma série de reflexões para a Páscoa. Eu não sei quantos aqui já ouviram falar da Quaresma. O Bruno, que veio da Igreja Católica, né? Algumas igrejas protestantes comemoram a Quaresma. O que é a Quaresma? 40 dias. 40 dias que antecedem a Páscoa. Né? Por quê? Porque é um número simbólico para a tradição cristã. 40 dias que Noé e sua família ficaram dentro da arca, 40 anos que o povo ficou no deserto, 40 dias de jejum de Moisés no Sinai, 40 dias de Jesus no deserto antes de começar o seu ministério. Porque 40 significa essa passagem, uma transformação, um momento de preparação espiritual. Obviamente que a gente não está fazendo a Quaresma aqui nessa comunidade, embora a Quaresma seja feita pela Igreja Católica, seja feita por algumas igrejas protestantes, com jejuns, às vezes de carne, outros mais modernos, jejum de rede social, durante um período do dia, etc. Cada um escolhe, mais ou menos hoje, livremente, sobre o que abster para usar esse tempo para uma meditação sobre aquilo que significa a Páscoa. E as nossas reflexões dominicais, até o dia 23, elas estarão nos preparando para esse caminho de Páscoa. E eu gostaria, então, de começar essa série de reflexão, ou de reflexões, convidando vocês para abrirem a Bíblia de vocês, ou acessarem a Bíblia de vocês, em João, no Evangelho de João, do apóstolo João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12, nós vamos ler também a partir do verso 12. Evangelho de João, capítulo 12, nós vamos ler a partir do verso 12. Diz assim a palavra de Deus: no dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouvir falar que Jesus estava chegando a Jerusalém, tinha vindo para a festa, ouviu falar que Jesus estava chegando em Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando: Hosana, bendito é o que vem no nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: não tenhas medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem montado num jumentinho. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, perceberam que lhe fizeram essas coisas e que elas estavam escritas a respeito dele. A multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal miraculoso, foram ao seu encontro. E assim os fariseus disseram uns aos outros: não conseguimos nada. Olhem como o mundo todo vai atrás dele. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos por essa manhã, por estarmos aqui e pelo privilégio que nós temos de compartilharmos os nossos louvores, as nossas orações, a nossa fé com os nossos irmãos e irmãs diante de Ti, Deus. Receba o nosso louvor, receba a gratidão do nosso coração, todas as expressões e manifestações de agradecimento, Deus. Perdoe também os nossos pecados, porque nós falhamos contigo às vezes e falhamos uns com os outros, mas nós sabemos que em Ti nós podemos encontrar perdão, amor e graça. E nós te pedimos que nesse momento o Senhor esteja conduzindo a reflexão da Sua palavra, usando a nossa inteligência, usando o nosso discernimento com a Sua sabedoria para que possamos aplicá-la nas nossas vidas, segundo a Sua vontade, para o nosso bem, para a Sua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse evento
que está acontecendo aqui no texto que nós lemos, ele é conhecido como a entrada triunfal. Geralmente um texto que nós lemos no Domingo de Ramos, conhecido muito pela tradição cristã, que é o domingo que antecede a Páscoa. Ramos justamente porque as pessoas tiram os ramos das palmeiras e colocam no chão para que Jesus pudesse passar. E esse texto é um texto que se encontra nos 4 evangelhos. Esse evento, um dos raros que se encontram nos 4 evangelhos. E que é justamente esse texto que nós usamos, ou a tradição cristã usa, para o Domingo de Ramos. Nós, seguidoras de Jesus, devotamos já o nosso coração a Ele. E nós decidimos que a nossa vida seria dedicada a seguir os seus passos, como discípulos e como discípulas, a fazer justiça, a justiça do reino de Deus, a pregar o amor, a começar a construir e buscar esse reino de Deus. E por causa disso, o nosso olhar em relação a Jesus é construído nesse imaginário de que Ele é o nosso Senhor, de que Ele é o nosso Rei. Por isso que a gente canta, a alegria está no coração. E com alegria no coração a gente canta, enche a minha alma da glória de Deus, com aleluias, sigo cantando, né? Mas a verdade é que Jesus, para o seu tempo e para o seu povo, ele era uma espécie de mestre muito marginal. Ele era um sujeito assim que corria por fora, sabe, em paralelo. Não era alguém reconhecido, alguém que tinha um currículo que pudesse chegar e apresentar e falar, olha, eu estudei aos pés do mestre fulano, ciclano, então eu tenho esse reconhecimento. Não, Jesus era um mestre quase que improvável, com um ensino subversivo, mudando a ótica, provocando os religiosos, gerando muito constrangimento e desconforto, inclusive para os religiosos do seu tempo. E aqui nesse texto, a gente tem a chegada de Jesus em Jerusalém. Jerusalém que era considerada a cidade santa para aquele povo. No imaginário do povo da época de Jesus, Jerusalém representava a morada de Deus. Era ali que estava o templo, era ali que aconteciam as celebrações, era ali que era o encontro das grandes festas, era ali que aconteciam os sacrifícios. E no calendário litúrgico, religioso daquele povo, os grandes ajuntamentos aconteciam ali. As pessoas se dirigiam, peregrinavam até Jerusalém para adorar a Deus. Aquela cidade, então, carregava essa representação do encontro da morada de Deus com os seres humanos. E Jesus trazia consigo, quando entra em Jerusalém, seus discípulos e discípulas, mas também trazia consigo multidões, como diz o texto. Depois de 3 anos de vida pública, depois de 3 anos ensinando, amando, acolhendo, fazendo bem, e 3 anos também operando milagres, ressuscitando mortos, multiplicando comida, Jesus entra em Jerusalém. E é curioso, porque a vida funciona assim. A gente gosta daquilo que é bem feito. A gente gosta daquela pessoa que vive bem, que tem uma ética equilibrada, que tem uma postura, que sabe usar e reunir as suas inteligências e usar de uma maneira equilibrada. Sabe as pessoas que vivem uma vida bonita? A gente admira essas pessoas. Mas no fundo, o ser humano, ele é atraído por aquilo que é inexplicável. Sabe? Por aquilo que ultrapassa a sua racionalidade, aquilo que ele pode compreender. O ser humano, ele aparece com muito interesse onde os milagres começam a pipocar. E para lá, para os milagres, se voltam os olhos da multidão. Você pode ser uma pessoa que vive bem, uma pessoa generosa, uma pessoa equilibrada, uma pessoa consciente, uma pessoa que saiba falar bem do evangelho, da sua vida, das coisas que você domina.
Mas isso pode não interessar muita gente. Mas se você abrir sua rede social e contar um milagre, assim, tipo Netflix, sabe, documentário de Netflix, você vai ver que a sua rede social vai bombar. Você vai ver pessoas comentando que você não conhece, pessoas que, de repente, estão lá te seguindo sem mesmo que você se desse conta, compartilhando o conteúdo. Porque a gente gosta dessas coisas espetaculares. A gente gosta daquilo que nos ultrapassa. E a vida de Jesus reunia uma ética maravilhosa, um coração compassivo, uma beleza singular, uma mensagem revolucionária, mas a vida de Jesus também trazia consigo um repertório de milagres, um repertório de manifestações miraculosas que fazia com que as multidões olhassem para ele e se perguntassem: será que é ele aquele que a gente está esperando? Será que é ele? Por quê? Porque o povo de Jesus, o povo no qual Jesus cresceu, os judeus daquele tempo, guardavam no coração a expectativa de que o Messias viesse para libertar aquela gente do peso, da opressão do Império Romano. Eles esperavam um Messias que entraria em Jerusalém e daria um jeito nos bastardos romanos. Mais ou menos esse era o sentimento do povo de Israel. Era uma gente que sofria muito, era uma gente que estava na sua própria terra, mas que não tinha domínio sobre a própria terra. Vivia debaixo do governo opressor. E por causa dos escritos dos profetas no Antigo Testamento, eles guardavam no coração essa expectativa de que o Messias viesse. E a expectativa do Messias, do coração daquela gente, não tinha a ver com uma conotação espiritual, como a gente conhece, ou como a gente costuma associar hoje em dia. Ela tinha uma conotação muito imanente, uma libertação política pelo poder, pelo domínio, para o resgate da dignidade e a liberdade daquele povo. E é compreensível. Quando se vive debaixo de esquemas de opressão, tudo que você mais deseja é a liberdade. E esse povo esperava esse Messias político, então, que traria com o seu poder de rei a liberdade para o seu povo. Aquelas pessoas viram que Jesus fazia, sobretudo, milagres. Milagres. E foi essa gente que talvez tenha cometido um grande engano na sua interpretação de quem Jesus realmente era. Certamente havia ali gente que havia discernido quem Jesus era, mas provavelmente havia muita gente ali que estava somente engrossando o caldo, que estava somente indo no movimento do povão, sabe, da multidão, porque onde quer que haja ajuntamento, sempre vai ter aquelas pessoas que sabem por que estão ali e dizem: eu estou aqui porque eu estou batalhando por tal causa, e outras que não sabem muito bem o que estão fazendo. Não importa o tipo de ajuntamento, seja ele religioso, seja ele político ou qualquer que seja, sempre vão ter aquelas pessoas que dizem: eu estou aqui hoje porque isso faz sentido para mim, e outras que estão lá somente para ver a banda passar cantando coisas de amor. Sempre. Então, tinha uma multidão, e aquela gente começa de forma muito profética a aclamar Jesus como rei. Essa multidão, ao ver Jesus adentrando Jerusalém, montado num jumentinho emprestado, começa a montar uma espécie de marcha para Jesus, sabe? Uma marcha religiosa, uma passeata religiosa. E eles começam então a arrancar galhos das palmeiras para colocar no chão, para que o rei pudesse passar. Essa é a ironia das ironias, porque esse rei, Jesus, do ponto de vista humano,
não representava absolutamente nada. Nada. Todavia, quando ele chega em Jerusalém, montado em um jumentinho, Jesus passa um sinal para esse povo. Jesus quer dizer alguma coisa quando ele se senta num jumento, num pequeno jumento. Jesus chama para si o senhorio. Jesus diz para eles que ele é o Messias. Jesus entrega um sinal para esse povo, sinal que os profetas do Antigo Testamento já haviam dado. Zacarias 9:9 é o texto que está citado aqui no texto que nós lemos, de que o Messias viria montado num jumentinho, num pequeno jumento. Os profetas falavam por sinais, e Jesus também, nessa entrada triunfal, entra montado num jumentinho. Era um sinal de que Jesus estava passando como Messias para aquela gente. Então a multidão, vejam bem, ela não estava enganada em reconhecer Jesus como Messias. A multidão não estava enganada em reconhecer Jesus como rei. O mal entendido era outro. Porque no Talmud é o livro de tradição oral do povo judeu, onde você tem pregações e interpretações dos textos bíblicos, que existia desde a época de Jesus e posteriormente a Jesus. Existe uma passagem que fala sobre a vinda do Messias, que ela poderia acontecer das duas uma. Ou esse Messias viria descendo do céu, como um ser todo-poderoso, e encontraria a humanidade descendo do céu, ou esse Messias não viria de forma vitoriosa, seria um Messias humilde que chegaria montado num pequeno jumento. E Jesus montado num jumentinho se inscreve nessa dimensão de não um Messias todo-poderoso, mas de um Messias humilde. E o texto de Zacarias, que ele cumpre, então, agora, entrando em Jerusalém, diz que esse Messias iria romper as armas de guerra e iria instaurar e espalhar a paz. E como Jesus vai romper as armas de guerra e instaurar a paz? Através de um reino ou de um reinado político? Não. Morrendo sobre uma cruz. Então vejam, Jesus entrando em Jerusalém, as multidões observando Jesus, aclamando ele como rei, e Jesus dramatiza, faz mais ou menos o que a Karen fez aqui no lindo monólogo, teatraliza a sua entrada, a sua chegada em Jerusalém, através do sinal do jumentinho, reivindicando para si a figura do Messias. E essa multidão reconhece o sinal, arrancam os ramos, colocam no chão para o rei passar, mas estão ali para ver esse Messias por conta dos milagres que ele fez, por conta do poder dele. Ele havia ressuscitado Lázaro. O texto diz, o texto que nós lemos, e a notícia correu e se espalhou. E se espalhou. Há um grande mal-entendido, porque essa multidão, inclusive, nos evangelhos de Marcos, de Mateus, elas não dizem só bendito aquele que vem em nome do Senhor, mas gritam hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito seja o reino de Davi, bendito seja o rei Davi. Vejam qual que é a imagem messiânica que se encontra atrás dessa devoção e dessa fala, bendito seja o rei Davi ou o reino de Davi. Davi foi um rei poderoso, politicamente falando, aquele que cumpriu, inclusive, a promessa que foi feita a Abraão, que Deus daria uma terra e uma descendência. No reinado de Davi, todos os filhos de Abraão se unem debaixo de um reino, com uma terra. Foi o momento mais alto daquele povo. Havia justamente uma administração,
o povo tinha um rei, o povo tinha um exército, o povo era respeitado e temido. E quando a multidão grita, bendito seja o filho de Davi, a questão é, será que essa multidão entendeu de fato quem era o Messias que estava se apresentando na entrada triunfal em Jerusalém? Parece que há uma distância entre o sinal que Jesus gostaria de passar e aquilo de fato que a multidão estava proclamando. E nós conhecemos a sequência da história. Por quê? Porque justamente por não ser o Messias de poder triunfal que eles esperavam, por não ser o Messias político, por não ser o Messias que põe para correr o César, essa mesma multidão que está no domingo, na sexta-feira, se torna uma multidão assassina e grita, crucifica-o, crucifica-o. Ambiguidade humana, não é? A contradição humana posta lado a lado. Os novos louvores, ou os nossos louvores, rapidamente substituídos pela nossa falta de discernimento e pelo nosso desejo que alguém pague por aquilo que não fez. Então, essa é a história da entrada triunfal, que você já percebeu que de triunfal não tem nada, de Jesus. E meus irmãos, minhas irmãs, eu olho para esse texto e fico imaginando a entrada triunfal de Jesus como uma espécie de ensaio para a gente hoje entender que vida é essa, que espiritualidade é essa, que esse rei humilde propõe para a gente. Porque a verdade é, se a gente olha para esse texto, a gente fala assim, faz sentido, porque eu também aclamo Jesus como rei da minha vida. E se a gente descobre que, na verdade, essa história não é triunfal, isso aqui é uma grande ironia. É bom que a gente se pergunte que tipo, então, de reinado é esse que Jesus coloca para mim? Se eu estou dizendo que ao olhar para Jesus, eu o reconheço como rei, que jornada é essa que eu estou embarcando? Eu acho que essa história traz alguns pilares primordiais, assim, alguns fundamentos para a gente refletir sobre o tipo de reinado que esse rei, que a gente aclama como rei da nossa vida, propõe para a nossa história. Por exemplo, a glória desse Messias se manifesta não em uma vida que é sinônimo de conquista, mas numa vida que é sinônimo de entrega. A glória desse Messias humilde se manifesta não numa vida que é sinônimo de conquista, mas sinônimo de entrega. Jesus é um rei humilde. Sua autoridade se manifesta não no amor ao poder, mas no poder do amor. No poder do amor. Então, seguir a Jesus e tê-lo como rei não significa ser chamado para uma jornada que se construa principalmente a partir do glamour e da beleza, a partir da força e da conquista. É importante a gente falar sobre isso, porque eu não sei se essa é a experiência que você vê e vive, mas essa é a experiência de muita gente. Numa espécie assim de tentativa, sabe, de alargar os nossos arraiais, a gente passa às vezes a mensagem assim, vem seguir Jesus, vem, sua vida vai mudar drasticamente, você vai começar a desfrutar daquilo que tem melhor nessa terra. Jesus é filho de Deus, é filho do rei, se você estiver com ele, essas pessoas dizem, você vai trazer para si tudo aquilo que de melhor existe na terra. Deus é aquele que cuida dos seus filhos. Deus é aquele que cuida das suas filhas. Deus, inclusive, mima seus filhos.
Faça parte da família de Deus, então. E vejam, se eu ouço um discurso como esse, de uma autoridade religiosa, chancelado por Deus, por que eu não vou querer esse negócio? Eu que sofro. Entende? E muita gente vem seguindo Jesus nesse ímpeto, no ímpeto da multidão, nesse desejo e nessa ingenuidade dos milagres, porque um simples olhar para a história do nosso Senhor nos faz perceber que para Jesus outras coisas eram importantes. Jesus tinha compaixão da multidão, sim, ele tinha, porque ele diz em outra parte do Evangelho que elas eram como ovelhas sem pastor, mas ao mesmo tempo, cada vez que Jesus vai até a multidão, ele tira o indivíduo dessa multidão e fala com a pessoa. É como se Jesus transformasse a consciência da multidão que opera sobre o indivíduo numa consciência livre do próprio indivíduo. Jesus se aproxima das pessoas, dos feridos na estrada. Ele reconhece, ele chama pelo nome Maria e ela responde, mestre. Entende? Talvez seja uma das tarefas mais sagradas que Jesus faz, o encontro pessoal. E vejam, esse discurso não é uma espécie de discurso que eu estou fazendo, assim, vamos então viver de uma maneira humilhante, vamos viver então de uma maneira pobre, vamos fazer um voto de pobreza, porque... Não. As coisas materiais que a gente pode conquistar e que a gente pede, inclusive para Deus, e deve pedir, fazem parte tanto da nossa necessidade, quanto aquilo que nos é direito, de sonhos, de desejos. Não tem problema, não. Você pode pedir para Deus aquilo que você quer, você pode trabalhar e lutar para conquistar também. Fique tranquilo. Mas agora, tenha maturidade de fazer com que aquilo que chega nas suas mãos abençoe o maior número de pessoas que você puder, porque essa é a consciência do reinado de Jesus, da entrega, da partilha. Queira crescer individualmente, queira conquistar, tenha ambição, mas a gente precisa tomar cuidado para que isso não tome o nosso coração, a gente precisa tomar cuidado para que também nos nossos discursos não aconteçam frases como, não, vem assim, porque Deus tem o melhor para você, sabe? Dentro dessa dinâmica de que Deus vai te abençoar também materialmente, porque Ele é Rei, e porque Jesus, com a sua vida, nos ensinou, e que a gente precisa pedir para Deus. Não, Jesus nos ensina que há coisas que são mais valiosas, e essas são a prioridade do reino, que estão ao alcance de um gesto, de uma palavra, das relações humanas, e não estão ao alcance do cartão que eu passo, ou do dinheiro que eu separo para comprar e conquistar o que quer que seja. As coisas mais valiosas da nossa vida são os tesouros que nós encontramos no nosso coração, dentro da gente, nas relações que nós desfrutamos, nos insights que nós temos quando nós nos colocamos para passar um tempo de oração e conversar com o nosso Deus. Seguir a Jesus, o Rei que adentra em Jerusalém, não nesse carro, mas montado num jumentinho, é saber que a gente está necessariamente guardado por Deus. Deus não nos abandona quando nos falta alguma coisa. Sabe, às vezes a gente tem esse pensamento que alguma coisa está faltando, ou está tudo faltando, ou eu não consigo mais, Deus me abandonou. Não, Deus não te abandonou só porque não está rolando para você hoje. Deus não abandona ninguém. E por causa desse pensamento pessoal, tem muita gente que faz exatamente essa leitura. Se não está rolando, é porque Deus se esqueceu de mim. Não está rolando para você, talvez, porque a vida é isso daí. Às vezes rola e às vezes não rola.
Não tem nada a ver com Deus. Deus está com você, cuidando das coisas que são essenciais e primordiais, que nascem dentro do seu coração. Pode até te abençoar, se for vontade dele, materialmente. Não é isso que eu estou falando, que ele não vai te abençoar. Mas se não está rolando, ele continua com você. É isso. E a gente vai correr atrás daquilo que a gente não tem, a gente vai lutar. Mas não associe a sua vida com Deus com esse Deus poderoso da conquista. Não associe. Segunda coisa que eu vejo nesse texto é que seguir a Jesus significa fazer morrer muita coisa na gente. Fazer morrer muita coisa na gente. Eu vejo Jesus caminhando por essa espécie aqui de jornada misteriosa, entra por Jerusalém, aí você nunca se perguntou para onde ele vai? Né? Qual que é o destino desse? Porque quando um rei é aclamado na entrada de uma cidade, para a gente atualizar, quando um presidente da república vai receber a sua faixa, o que ele faz? Ele vai para o lugar onde significa poder daquele povo, na representação de um prédio, pelo menos de poder. E não é o que acontece aqui. Jesus não vai para palácio nenhum. Na verdade, a gente conhece o final dessa Via Crucis, desse caminho. A gente sabe o destino final da entrada do Cristo, que não é pro palácio, que não é para o templo. A entrada de Cristo é a entrada que culmina na cruz, na morte. Então, isso faz a gente perceber o quê? Que seguir Jesus significa também acreditar que o caminho que nós precisamos percorrer na vida passa pela permissão que nós damos a nós mesmos de morrermos e ressuscitarmos com Cristo. Seguir a Jesus significa abrir mão desse desejo legítimo de ser Senhor de todas as coisas da sua vida. Sim, seguir a Jesus significa acreditar que existe um senhorio melhor, porque Jesus não é só mestre, ele não é só salvador, mas ele é Senhor, e que existe um senhorio melhor para a minha vida do que o meu próprio senhorio. Seguir a Jesus significa admitir, sobretudo nos momentos mais complexos da vida, quando eu não dou conta de administrar as coisas que eu pensei que administraria, que eu não dou conta de fazer as coisas que eu achei que eu conseguiria fazer, de perceber que existe algo que eu não posso, ou coisas que eu não posso alcançar, coisas que eu não consigo concluir sozinho. E que existem momentos nos quais fazer morrer a minha vontade é o que de melhor eu posso fazer para proteger a mim e os outros, inclusive. O destino final de Jesus não é o palácio. Não é o palácio. O destino final de Jesus é a cruz. Um teólogo alemão que eu já citei aqui, chamado Dietrich Bonhoeffer, que foi morto num campo de concentração nazista, escreveu um livro chamado Segmento, que foi traduzido também pelo Preço da Graça, ou Discipulado. E nesse livro, de forma muito objetiva e simples, onde ele está ensinando seminaristas em seminários subterrâneos, escondidos do nazismo, ele diz, na verdade, quando Cristo chama uma pessoa para segui-lo, Cristo chama essa pessoa para morrer. Seguir a Jesus significa experimentar um tipo de morte, que é a única experiência que nos possibilitará renascer com Deus. Para renascer, eu preciso morrer. É evidente que tudo isso é muito simbólico, é muito metafórico, né? Ninguém está dizendo aqui que você precisa desprezar a si mesmo. Ninguém está dizendo que você precisa humilhar o seu eu. A ideia, se eu sigo Jesus, eu preciso admitir
que tem alguns passos que eu preciso dar nesse segmento. Se eu sigo Jesus, eu preciso admitir que eu não estou nessa jornada sozinho, que eu não estou passando por uma terra inóspita e desconhecida. Não, eu estou passando, ou na verdade eu estou seguindo Jesus, porque eu estou nessa jornada tentando discernir quais são os passos do Cristo que eu sigo. Quais são esses passos que eu devo dar? Então, seguir a Jesus é olhar e dizer, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Inclusive, um ditado rabínico diz para a gente deixar se cobrir pela poeira dos nossos mestres. O que quer dizer? Ande tão perto do seu mestre, seguindo ele tão de perto, que a sujeira da estrada cubra você com a sua poeira. Então, seguir a Jesus é ter primeiro essa consciência, eu quero andar perto dessa pessoa, desse Deus, desse Salvador e desse Senhor. Só que a morte é um negócio que a gente quer? Quer? Não quer, né? Quando chega perto da morte, a gente dá igual o apóstolo Paulo fala lá, né, na sua carta. Deus, eu sei que eu vou encontrar com o meu Criador, mas eu ainda tenho muita coisa para fazer aqui embaixo. Então, dá uma segurada aí, né? Dá um migué. A morte é uma coisa que ninguém quer, nem essas mortes simbólicas, porque é muito difícil a gente querer se transformar. Razão pela qual eu acho que, embora a gente não tenha que sacrificar nada para que Deus nos acolha, para que Deus nos perdoe, para que Deus nos salve, a gente não precisa fazer nada, porque quem fez tudo foi Jesus. A gente tem muitas coisas para sacrificar nesse segmento de Jesus. Não porque Deus quer, não porque Deus quer ver a gente sofrer, não porque Deus quer ver a gente suando sangue, não. Mas porque, meus irmãos, minhas irmãs, a nossa vida, ela é repleta de sacrifícios. A gente faz sacrifícios o tempo todo para a gente conseguir o que quer. Há muitos sacrifícios que a gente faz na vida. Não é verdade? Às vezes para comprar uma casa, às vezes para fazer uma viagem, às vezes para continuar um relacionamento, a gente faz sacrifícios. A vida é repleta desses sacrifícios. E há sacrifícios que a gente deve fazer também para viver a boa vida do Evangelho. Tem muita coisa para a qual a gente deve olhar e dizer, não, isso não. Eu vou abdicar disso, eu não preciso. Não faz parte da minha caminhada. E isso faz, essa consciência não é só negativa, ela é inclusive positiva. A gente que transforma isso em negativo. Mas eu me lembro do reformador Lutero. Vocês se lembram qual que é o aniversário da Reforma Protestante? 31 de outubro de 1517. 4 anos depois, Lutero, que estava escondido, ele é convocado por um príncipe, imperador das províncias ali, porque a Alemanha não existia ainda como país, e pelo representante do Papa. E eles dizem para o Lutero, porque o Lutero tinha confrontado a igreja cristã da época, só existia a igreja católica, com 95 teses, depois de ter acesso à palavra de Deus, traduzi-la e ver que a caminhada da igreja não estava condizente com aquilo que as escrituras diziam. E o Lutero então confronta essa igreja. 4 anos depois, Lutero é convocado. E o representante do Papa, na presença do imperador, diz, jovem Lutero, renuncie. Olha o caos que você está fazendo com a Santa Igreja. Renuncie às suas ideias. E diz a lenda que o Lutero espera 24 horas, pede 24 horas para responder e volta com a resposta, dizendo, eu estou ligado pelas escrituras que eu citei. Minha consciência está cativa da palavra de Deus. Eu não posso e não vou me retratar, porque não é nem sensato e nem honesto agir contra a sua consciência.
Vejam, Lutero não vai com a multidão. Lutero atravessa e vem para o outro lado, porque tem agora a sua consciência cativa à palavra de Deus e, ao mesmo tempo, paradoxal que seja, pode agir livremente pela sua consciência. Não é mais gado, não pensa mais com mentalidade de rebanho. E é isso que Jesus faz com a gente. O imperador, se vocês olharem a cena, significa o representante político mais forte que existia para ele. E o representante do Papa, o poder religioso, poder político e poder religioso, diante de um pequeno monge de um mosteiro secundário, que era Lutero, de onde vinha Lutero, mas que tinha sua consciência esclarecida pela vontade de Deus. Jesus nos chama para morrer, para sairmos da multidão, para nos tornarmos pessoas, sujeitos singulares e olharmos para esse segmento que nós encontramos em Jesus para receber uma verdadeira liberdade, para a gente poder agir segundo a nossa consciência tocada por essa graça de Cristo. Então lembre-se, seguir a Jesus é experimentar a beleza de morrer e renascer a partir dessa cruz, para onde Jesus caminha. E por último, é assim que eu encerro, acolher Jesus, esse Rei da Glória, esse Rei que nós cantamos, bendito seja, glória que será revelada de forma oculta, na cruz, e entregue, não conquistada, é mergulhar num rio irrefreável. Irrefreável. Quer dizer, a gente pode se juntar a águas, ou mergulhar em águas, que nada e ninguém pode conter. Porque a gente cantou aqui, eu até anotei, ele é a luz que nunca se apaga. Existe uma luz na obra de Jesus, que é o brilho celeste, e é a luz que nunca se apaga. Por quê? Porque eu vejo isso nesse texto. No detalhe final do texto de João, João diz que os religiosos, aqueles que mais se opuseram aos seus dias a Jesus, nos seus dias a Jesus, quando eles viram que as multidões seguiam Jesus na entrada de Jerusalém, eles disseram o quê? Nós não conseguimos nada. Eles disseram um para o outro, olhem como o mundo todo vai atrás dele. Nós não conseguimos nada. Sabe, a frustração de religiosos que dedicaram a sua vida para impedir que Jesus conseguisse fazer a sua obra, se deparam agora com um fato. Seguir a Jesus significa ser impelido por um vento que nada e ninguém pode conter, que é o vento do Espírito Santo de Deus. Não tem nada que pode parar esse Espírito Santo de Deus. Nada, nada. E esses líderes religiosos vão entender isso justamente no domingo da ressurreição, porque ainda assim, diante da morte, eles devem ter dito, agora sim, nós conseguimos, nós o matamos. Mas não, meu amigo, porque nem a morte pode refrear esse movimento divino que sopra pela terra e que nos convoca para olharmos para aquilo que é mais improvável dos improváveis, que é a vida supera e é mais forte do que a morte. O amor de Jesus é mais forte do que a morte. Um rei, um Deus, um ser humano montado num jumentinho que veio da periferia do império, é nele que a gente coloca a nossa esperança. Porque ele olhou para a gente como ninguém jamais olhou. Porque ele nos chama para fora da multidão e nos mostra o que ninguém jamais mostrou. O quanto nós somos valorosos, porque ele fala como ninguém jamais falou, ele nos ama como ninguém jamais amou. E quando a gente vive com ele, a gente experimenta alguma coisa do lado de dentro que as palavras não conseguem expressar. Viver com Jesus é abdicar. Então, meus queridos e queridas, só recapitulando, dessa tentação de achar que
O que Deus tem de mais importante para a gente está nisso que a gente pode tocar. Não, está lá dentro, naquilo que a gente pode construir. E descobrir que esses tesouros mais valiosos estão nesse lugar inacessível, guardado pelo seu amor, que ninguém pode roubar, usurpar, nem replicar. E descobrir que para viver com Cristo, viver de verdade, a gente precisa morrer muitas vezes e para muitas coisas, para poder de fato ressuscitar e renascer para uma vida bela e para uma vida guiada pelo Espírito que ninguém pode parar. E acreditar que uma vez que a gente mergulhe nesse mar de graça, ninguém mais pode refrear a força da vida que nasce no nosso peito. Nada, nada. Essa é a mensagem do começo da Páscoa. A mensagem que Jesus tenta passar, mas que é ignorada pela multidão. Então, a minha oração para a gente, para a nossa comunidade, para cada pessoa que está aqui, é que a gente entenda o que significa seguir os passos desse rei que entra em Jerusalém para concluir sua missão. E que a gente siga esses passos, dizendo sim, bendito seja o nome do Senhor Jesus, o Nazareno, o nosso Salvador. Bendito seja o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso soberano Deus. Amém? E que Ele nos guie nessa jornada de Páscoa, para que a gente possa, todos os dias, reformular a nossa consciência, sair do meio da multidão e fazer uma confissão pessoal que tem a ver com o nosso relacionamento e experiência, que tem a ver com aquele encontro pessoal que nós temos com esse Rei dos Reis. Amém.